complexo, porque é bastante técnico também e carece das evidências científicas, porque nós, enquanto encarnados, necessitando da matéria, nós precisamos ver para crer. A nossa evolução ainda não está no patamar elevado para que nós chegamos à conclusão de que existe algo mais. Então, nessa busca desse conhecimento, nós trazemos a ciência junto para essa comprovação científica. No sentido da encarnação em diferentes mundos, que a gente vive buscando. Os cientistas estão sempre em busca dessa informação. Será que existe vida em outros planetas? E por que não? A imensidão do universo, a grandiosidade de tudo, a superioridade de nosso amado Deus, por que não existiria vida? E até mesmo muito mais superior e elevada do que a nossa. Não é porque os nossos sentidos ainda não conseguem enxergar que ela não existe. Porque a gente tem um conceito um pouco restrito de vida. A gente costuma definir vida de acordo com os nossos parâmetros aqui. A gente precisa de oxigênio, a gente se reproduz, a gente precisa se alimentar, excretar, mas a satisfação da vida em determinados ambientes não necessita de todos esses elementos. Uma prova disso é que aqui mesmo, na face da Terra, existem, nas profundezas do mar, por exemplo, vida que não necessita de oxigênio. Então, em mundos elevados, em outros mundos, não necessariamente se utilizaria esses mesmos elementos que nós utilizamos aqui. O nosso espírito, ao reencarnar nesse ambiente, utilizaria a matéria competente a esse ambiente para reencarnar, que poderia ser totalmente diferente dessa que nós utilizamos aqui. Por exemplo, uma sonda que é enviada ao espaço, talvez ela não tenha o aparelhamento necessário para enxergar essa vida, porque não necessariamente essa matéria é visível. Os cientistas nos alertam que existe no universo, a maior parte é energia não visível. É o tal do buraco negro, que não existe a definição da matéria que tem lá, mas existe a densidade. Eles conseguem medir uma força existente lá, mas a gente não vê o que acontece lá. Quase que um universo paralelo. No caso das doenças, a gente não vê o vírus, a gente não vê a bactéria. A gente precisa de um mecanismo, de um aparelho para visualizar o vírus e a bactéria. Então, o nosso aparelho não está completo para visualizar essa vida. Em outros mundos também. Talvez não estejamos aparelhados o suficiente para visualizarmos isso. Mas não quer dizer que não exista a vida lá. Eu gostaria de começar com a questão 132 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta em primeiro lugar: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Eis que os espíritos elevados respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. E aí que vem a cereja do bolo. O de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha a intensidade disso. Se você achava que você não era importante, saiba que você é, e muito. Porque hoje você faz parte dessa criação maravilhosa da expansão do universo. Não importa o que você está fazendo, você, naquele teu meio ali, está colaborando para essa evolução, de alguma maneira. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo,
a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então ali ele já responde: você pode ir para outro orbe e você vai utilizar da matéria daquele local. Então ele já nos responde que tem vida sim em outro planeta. Talvez a nossa evolução moral, o nosso entendimento, o nosso conhecimento não seja nem permitido que a gente saiba de determinadas situações, porque psicologicamente nós não teríamos condições ainda de entender. Então nos é privado isso. Mas à medida que nós formos buscando a nossa evolução e que nós conquistarmos essa encarnação num orbe mais elevado, nós teremos mais entendimento de tudo isso. Então a vida corpórea, ela é possível além da Terra, né? Se a gente for analisar em termos de sistema, a atualização hoje que os cientistas nos trazem para a evolução do universo. No século XIX ainda, nós só tínhamos a consciência da Via Láctea. Mas agora, com todos os experimentos e as pesquisas e o avanço, os cientistas nos trazem informações assim estarrecedoras. Situações de 100 bilhões até 400 bilhões de galáxias. Imaginem que nós estamos dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, né? Nosso sistema solar. São 8 planetas nesse sistema solar, regido pelo Sol. O Sol nos mantém nessa gravidade, nessa galáxia. Em termos de distanciamento do Sol, nós estamos em terceiro lugar. Desses 8 planetas, Mercúrio seria o mais próximo, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Netuno seria o planeta mais distante do Sol dentro desse nosso sistema que nós vivemos. E a composição desses planetas, esses 4 primeiros, eles são constituídos de metais densos, pesados, rocha. Para o nosso nível evolutivo, nós estamos encarnados num planeta muito material, denso. Daí a necessidade da matéria. Mas a espiritualidade nos apresenta informações que existem planetas muito mais etéreos, em que não há necessidade dessa densidade da matéria, nem desses elementos de ar, de água, enfim. E os mundos têm uma materialidade coerente com o grau de evolução dos espíritos que encarnam lá. Assim, pode ocorrer um determinado espírito, após algumas experiências no planeta aqui, por exemplo, de provas e expiações, encarnar em mundos mais elevados de regeneração. Ou seja, evoluiu, está apto para esse conhecimento superior, pode reencarnar em mundos superiores. Como que a gente consegue isso? Nos elevando, praticando o ser e não o ter. O que nos desprende da matéria? A nossa evolução espiritual. Nos aproxima de Deus e nos torna mais etéreos. No entanto, a evolução de cada orbe se processa de tal maneira que o mundo primitivo se torne de provas e expiações para um mundo de regeneração. E assim sucessivamente até os mundos superiores elevados, como espíritos puros, né? Mas para isso nós temos que passar por essa vicissitude da vida corpórea na matéria. Todos esses estágios deste mesmo orbe correspondem às densidades materiais diferentes. Quanto mais evoluído forem os espíritos que abrigam, a constituição material desses mundos será etérea, fluida, menos densa. No entanto, todos deste mundo primitivo, até os mundos felizes, são compostos de substância primordial ou fluido cósmico, fluido universal. Fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Está na Gênese. Ou seja, realmente somos todos iguais perante nosso Pai. Porque independente que seja um mundo primitivo
ou um mundo superior, a formação, a composição é o fluido cósmico universal. Esse fluido etéreo que preenche os espaços. O que muda, então, é a estrutura atômica e celular da substância, segundo o grau de concentração ou de expansão, que responde ao grau evolutivo do planeta e dos espíritos que ali habitam. Então, Kardec, ele começa a questionar os espíritos superiores, a parte do livro dos espíritos, da questão 172 até 188, que ele quer obter informações e mais detalhes dessas múltiplas existências que nós poderíamos passar, estendida para muitos mundos do universo. E, resumidamente, ele nos traz o seguinte: as diversas existências corporais não ocorrem todas na Terra. Portanto, elas não se processariam todas no mesmo globo. Haveria possibilidade de migração dos espíritos em diferentes mundos. E a razão para as múltiplas existências que não ocorram todas no mesmo mundo é que o espírito leva consigo quando faz o que o espírito leva consigo quando faz essa migração. O entendimento, o conhecimento, a sabedoria, a moral elevada, tudo que ele adquiriu, ele tem que levar para algum lugar, fazer isso girar. Essa energia, ela tem que estar em constante andamento para essa evolução do universo. Tanto que espíritos muito elevados encarnam aqui na Terra para nos ajudar. Talvez não seria nem necessário, mas eles vêm com essa missão: descoberta de medicina, né, evolução tecnológica, desenvolvimento de determinada região. São espíritos que adquiriram esse grande conhecimento, essa moral elevada, e retornam à Terra para essa missão. Então, concluímos da mesma forma que o espírito pode ocupar diferentes corpos em várias encarnações. Então, não haveria impedimento para a encarnação que isso ocorresse em diferentes mundos, né? Assim como sucessivas encarnações são necessárias para a nossa evolução, nada impede que essas encarnações sejam em diferentes locais. Em particular, o espírito não precisa levar do mundo anterior o seu corpo anterior. Para isso, ele faz uso dos elementos presentes no mundo que ele irá reencarnar. Tem um livro do Chico Xavier, que tem uma passagem, que tem o depoimento da mãe dele, porque ela era um espírito muito elevado, que reencarna num planeta superior, e ela traz as descrições desse planeta, a necessidade do uso dos elementos daquele orbe, daquele planeta, completamente diferentes do nosso, não utilizando os mesmos elementos que nós, não havendo a necessidade da utilização. E por isso também se eleva o orbe, né? Se nós pararmos para pensar o que nós necessitamos para vivermos hoje, em termos de materiais utilizados na Terra, necessitamos de muitos elementos. E talvez em mundos superiores isso já se plasme pela evolução deles, não havendo a necessidade, porque existem muitos pontos em que há já uma degradação, por exemplo, do meio ambiente. Mas há necessidade da utilização dessa matéria, né? Em determinados outros locais, outros orbes, outros planetas, talvez não. E os elementos necessários desse novo ambiente, então, que proverão essa vida, né? Na questão 181 ele pergunta: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Ele tem interesse em saber se, ao deixarmos esse corpo aqui encarnarmos em outro mundo, como seria a forma corporal? Teria o mesmo formato do nosso? Eis que os espíritos superiores respondem: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do Pai, sendo que, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem,
e desse fato têm consciência, ainda aqui na Terra. Outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então essa resposta nos leva à conclusão muito importante, a de que a matéria pode ser encontrada em diferentes graus de densidade. E não se trata da densidade física ou química. Existiria então um tipo de matéria invisível, inacessível aos nossos sentidos, que ainda não temos condições de visualizá-la. A questão da existência da variedade da matéria, que seria inacessível aos nossos sentidos, é um assunto muito fascinante. Isso porque tal inacessibilidade, até certo grau, pode se manifestar. Não seria possível de alguma propriedade da matéria não se mudasse ao se passar de uma densidade a outra. A gente sempre está questionando, né? Como isso poderia acontecer? Quer dizer que o meu espírito, a partir do momento que eu desencarno, como ele faz para chegar até esse mundo? Como ele toma esse novo formato? Da mesma forma que nós encarnamos aqui. É energia. O teu grau evolutivo te levará a esses orbes, através dessa conexão energética. Então aqui a gente pode citar a existência da matéria escura. Em 1933 já se percebia um movimento de estrelas em outras galáxias e a matéria visível era discrepante com a quantidade inferida de matéria a partir desse movimento. Havia algo faltando que não pode ser explicado com base nas leis de Newton. Hoje sabe-se que existem diversos tipos de matéria. A nossa é chamada de bariônica, sendo que mais de 95% que existe no universo é feita de matéria não bariônica, ou seja, é invisível ainda. Mas a gente se questiona como a gente está suspenso, de onde vem essa força, como tudo isso se procede, né? A disposição dos planetas, a expansão do universo, que a todo momento eles nos informam que realmente está acontecendo de uma forma bastante acelerada, porque não é visível aos nossos olhos ainda. Não temos o aparelho suficiente para enxergar isso. Essa matéria apenas interage com a nossa matéria ordinária por meio da gravidade, portanto a matéria invisível tem peso. A matéria bariônica se refere a todo o material composto de prótons, nêutrons e elétrons, o que é visível para nós. A não bariônica nos diz que a composição do universo é composto por 73% dessa energia escura, 23% dessa não bariônica, constatada a densidade e a força, e os outros 4% que a gente consegue visualizar, que os cientistas nos trazem. Ou seja, é uma imensidão que ainda não temos capacidade para entendimento da grandiosidade de tudo. Isso quer dizer que possivelmente a matéria está lá, ela está sendo utilizada para a finalidade da vida, porém não temos aparelhagem suficiente para observar e interagir com ela. Talvez a nossa capacidade de entendimento não nos proporcione ainda o conhecimento desse universo que se expande constantemente. E há estudos ainda que estão sendo trazidos de uma teoria de multi-universo, admitindo a possibilidade de universos paralelos. Tamanha a grandiosidade da expansão do universo. Então é um assunto bastante complexo, é delicado, necessita bastante estudo para o nosso entendimento, mas o que já nos foi passado através da doutrina, das informações, a ciência veio logo em seguida comprovando isso. Mas acima de tudo, a nossa preocupação, eu acho que ainda não deve ser se existe vida ou não em outro planeta. A nossa preocupação deve ser em melhorar a nossa vida aqui, porque ainda necessitamos de trabalhar a nossa evolução moral aqui no planeta Terra. Ainda temos uma longa caminhada, né? A título de informação, isso é muito interessante. Nós vamos expandindo nosso conhecimento, buscando informações, e algumas coisas passam a fazer mais sentido para nós em nossa vida, nosso dia a dia.
Mas a certeza que nós temos que ter é que a nossa encarnação hoje é essencial para a descoberta desse mundo paralelo, da existência de vida nesse outro planeta, nesse outro orbe, quem sabe nesse outro universo. Para a gente chegar lá, a gente tem que caminhar moralmente, evoluir muito ainda. Então acho que a nossa preocupação ainda deve se deter na nossa vida atual aqui na Terra, para essa melhora.